Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Com uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora sua visita. Ligue 21 24 90 11 32, 21 24 90 11 32, ou acesse a página no Instagram, @gaimóveis, para mais informações. Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos nessa empreitada, meu caro ouvinte, buscar o entendimento do Evangelho, permanecermos conectados aos ensinamentos de Jesus, revigorarmos-nos com a sua luz, com a compreensão das suas palavras, da sua exemplificação de amor, curando-nos por dentro, resolvendo as nossas complexidades, aquelas condições mais íntimas que cada um de nós sabe e deve buscar para se restabelecer diante da justiça divina, perante a própria consciência. E para nos ajudar com todos esses recursos, nós contamos com Pedro de Camargo e a sua obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós encerramos a primeira parte desta obra e hoje vamos dar início à sua segunda parte. E Pedro de Camargo chama essa segunda parte de Estilhas e Limalhas. E ficamos a pensar no significado dessas palavras. Estilhas são fragmentos. Limalhas são aquelas partículas produzidas por fricção do ferro, portanto, gerando o pó de ferro. E o que isso tudo tem a ver, não é, meu caro ouvinte? Senão com aquelas possibilidades de esmiuçar as condições mais detalhadas dos ensinamentos do Cristo, para que se tornem realmente instrumentos em nossa vida. E tudo que Jesus fez até hoje repercute e ficará para sempre em nossos corações e nossas vidas. O título do capítulo de hoje é A Palavra de Jesus. E Pedro de Camargo inicia dizendo como é bela, Jesus, a tua palavra, como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Você também se sente assim, meu caro ouvinte, quando ouve a palavra de Jesus, quando estuda as suas palavras no seu Evangelho? Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não se revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra, deixando após uma esteira luminosa. Vamos elucidar esse verso, meu caro ouvinte? Elucidando o verso. Deu o Novo Testamento o evangelista João, no capítulo 6, versículo 63, escreveu acerca do que Jesus disse: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida.
e do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o subitem Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. O item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. E Kardec vem dar sua contribuição no item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, também conhecido por humildes de espírito, meu caro ouvinte, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então é assim, meu caro ouvinte, aqueles que se julgam já superiores, que apresentam-se com essa ideia de supremacia perante os outros, que julgam saber tudo, não estão dispostos a aprender mais nada, e muito menos recursos que os convidem ou nos convidam a reconsiderar valores em função das nossas escolhas, das conexões com as intempéries da matéria. Não exatamente que Deus ocultou a sua luz para aqueles que não a desejam, mas nós mesmos, ao estabelecer essa couraça, essa blindagem de orgulho, nós colocamos um impedimento para esse entendimento. Enquanto que os simples, os humildes, os pequenos, são aqueles que estão dispostos a obedecer, a reconhecer a superioridade de Deus e tiram todo o proveito do sentimento, usando a razão para obedecer. E Pedro Camargo continua dizendo: Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores. É luz que aclara o entendimento. É força que reanima. É vida que rejuvenesce. É também poesia que encanta. Música que arrebata. Verdade que empolga. Fé que redime. Que amor desse autor com Jesus, não é, meu caro ouvinte? Possamos imitá-lo um pouquinho e reconhecer essa maravilha enorme na linguagem que descreve as palavras do Cristo, para nos tirar toda a dor, aclarar todo o entendimento com a sua luz. Recebemos toda essa força que reanima e nos rejuvenescermos em espírito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Ainda do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz,
do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade, e não o acaso, que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Entre aspas aqui no texto, o que significa as palavras de quem assim se posiciona. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências e inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem, humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então essa condição é bem clara no Evangelho, meu caro ouvinte. Deus não vai estabelecer nenhum constrangimento, não vai forçar quem quer que seja a reconhecer o seu amor, a herança da sua paz, da sua luz, de todo o progresso e possibilidade que todos nós podemos desenvolver para alcançar esses recursos. O Pai Celestial nos deu a vida e também deu a maior prova de que nos ama e confia em cada um de nós, seus filhos, dando-nos o direito de escolher, portanto, o uso do livre-arbítrio. Então, o uso do livre-arbítrio pode fazer com que venhamos a buscar a religação com a sua luz através da religião, buscar todas as possibilidades de entendimento pelos recursos filosóficos, questionando, buscando o uso da razão para fazer as indagações, buscar a verdade e estabelecer através da ciência os fatos que nos levam a essa compreensão de bom grado, de coração, de todo o nosso entendimento, para que a fé seja legítima, seja raciocinada e possa distinguir o bem do mal. Tudo isso está ao nosso alcance e todos nós podemos tirar proveito de todo o amor de Deus em nossas vidas, se assim procedermos, com humildade, com a condição de pequeninos aprendizes da oportunidade de crescer e construir a própria luz espiritual. Vamos continuar abordando a palavra de Jesus já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo e editora da Federação Espírita Brasileira.
Hoje iniciamos a segunda parte desta obra, Estilhas e Limalhas, que nós já conversamos, corresponderem às minúcias, às possibilidades de entendermos nos pormenores as condições estabelecidas pela Palavra de Jesus. Sim, esse é o título do capítulo de hoje, a Palavra de Jesus. Você já se encantou com a Palavra de Jesus, meu caro ouvinte? Porque dizem que ninguém resiste ao seu chamado. E ele mesmo disse que ao ser erguido na cruz, atrairia todos para ele, e que nenhuma de suas ovelhas ficariam perdidas. Nós podemos ser essas ovelhas que nos perdemos do seu rebanho, mas ele é o bom pastor que restabelece a condição de reintegrarmos o rebanho. Então nada está perdido, meu caro ouvinte. A palavra de Jesus é luz, é amor, ela encanta, ela nos convida ao uso da razão, desenvolve o sentimento e nos dá fortaleza moral para tirarmos proveito de todas as adversidades no processo reencarnatório em que nos encontramos. E Pedro de Camargo continua dizendo: tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte, atrai como o imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo, diviniza como o amor. Veja que Pedro de Camargo também é um grande poeta, não é, meu caro ouvinte? Para alcançar toda essa sensibilidade do Evangelho de Jesus. A mágica influência de tua palavra, ó Cristo, converte a fraqueza de Simão. Agora ele vai trazer à baila os episódios e personagens do Evangelho e quanto que cada um deles, assim como nós, também podemos sentir essa influência. Então aqui ele se refere à fraqueza de Simão quando Simão o negou por 3 vezes, não é, meu caro ouvinte? Na coragem heróica de Pedro, a sordidez do publicano, os publicanos que o tentavam junto aos fariseus, na generosidade de Zaqueu. Zaqueu é aquele de baixa estatura que teve que subir num sicômoro para ver Jesus, e o recebeu em sua casa e resolveu dar a metade de tudo que tinha para os necessitados. A volúpia de Madalena, aquela obsidiada por 7 espíritos e que estava realmente na condição doentia do uso do sexo, e quando encontra Jesus, busca a coragem de superar a si mesma no seu sublime e incomparável idealismo da arrependida. Ela se arrependeu gravemente e libertou-se desse mal. O fanatismo feroz de Saulo, que perseguia os cristãos para defender a lei mosaica. No liberalismo e abnegação de Paulo, convertendo-se em Paulo, passou a ser o campeão dos evangelhos. Ao encantamento da tua palavra, Jesus, serenam-se as tempestades. Quando ele estava no barco, os discípulos dormiam e ele acalmou as tempestades. Os coxos e os paralíticos se locomovem. Jesus deu a possibilidade deles andarem novamente. Dos cegos para ver, dos surdos que ouvem, os leprosos que ficam limpos, os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça. Vamos retirar este véu? Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, não entreis nas cidades dos samaritanos, e ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel.
e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. E o item 9. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem a conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Foi a grande condição estabelecida pelas viagens de Paulo de Tarso. E o item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. É o que ocorre também conosco, em proporções guardadas, bem menores, não é, meu caro ouvinte? Porque quando nós buscamos a verdade, desejamos nos engajar como trabalhadores da Boa Nova dentro do nosso núcleo religioso, divulgamos o Espiritismo, buscamos a vida em exercício do bem com as diretrizes do Evangelho, também encontramos os incrédulos sistemáticos, também encontramos os zombadores que trazem para nós palavras de depreciação, adversários gratuitos que querem colocar à prova através de ofensas e da sua vida de suposta liberdade para vivenciar toda a luxúria, todos os excessos, toda a anestesia de consciência que vivem para o mundo. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então, meu caro ouvinte, é por isso que Jesus também ensinou não jogarmos pérolas aos porcos, porque eles não têm o conhecimento desse valor e calcariam essas pérolas na lama, ou seja, não dariam importância. O que significa que devemos fazer a divulgação primeiramente pelos nossos exemplos. Vamos exercer o Evangelho. Se for necessário, vamos usar as palavras. Porque as palavras, elas são necessárias, mas o que arrasta mesmo, meu caro ouvinte, são as nossas atitudes. Vamos fazer sempre aquela autoanálise para reconhecer como estamos agindo e até mesmo reagindo diante dos estímulos de quanto nos consideram dentro das nossas escolhas realizadas. E como não ser assim, finaliza Pedro de Camargo: Senhor, uma vez que Tua palavra é o mesmo ouvir neste mundo. O que significa, meu caro ouvinte, que as palavras de Jesus são as mesmas. E o mundo passará, mas as palavras de Jesus não. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Mateus capítulo 24, versículos 34 e 35. O que significa, meu caro ouvinte? Que as palavras de Jesus são atualíssimas. O Evangelho é exercido no mundo superiores, pelos espíritos felizes, onde não existe o mal, só existe o bem. A felicidade legítima é em função do exercício dos ensinamentos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer desta fonte inesgotável de amor, de luz, de proporcionamento do sentimento de cada um de nós, no exercício do bem e da caridade, a libertação de todo o mal em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que os seus mensageiros nos inspirem e que nós possamos usar dessas ferramentas em nossas palavras, atos e pensamentos com Jesus hoje e sempre. Meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Obras de Pedro de Camargo. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Com uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora sua visita. Ligue 21 2490 1132, 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações.